para você depois compartilhar esse vídeo, né? Pegue a opinião de outras pessoas também sobre o assunto, porque vale a pena, né? Ou converse com o seu pastor. Vamos ver o que ele tem para falar disso que eu vou falar hoje aqui. Vamos orar antes da gente começar qualquer coisa. Vamos orar. Querido Deus, amado, tremendo, maravilhoso, poderosíssimo Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te engrandecemos, te adoramos, te cultuamos, exaltamos o Senhor pela tua bondade, pela tua compaixão, pela tua misericórdia. Te agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade que temos de falar das coisas santas, maravilhosas e poderosas que vêm do Senhor, para todos aqueles que creem e temem o Senhor. Senhor, nós vamos abordar um assunto aqui difícil, né? Pedimos que o Senhor nos dê graça, pedimos que o Senhor nos dê capacidade, resiliência. Pedimos que o Senhor fale conosco, fale com todos aqueles que vão ouvir simultaneamente, aqueles que vão depois ver no YouTube, no Twitter, no nosso blog, né? Aqueles que vão receber este vídeo. Fala, Senhor, com cada um deles, para que juntos a gente possa crescer um pouquinho mais que seja na graça e no conhecimento do Senhor. Só podemos amar a quem conhecemos. Não tem como amar uma pessoa desconhecida. E só podemos te amar quando nós conhecemos o Senhor. Então pedimos que o Senhor fale conosco, porque nós queremos, com este assunto, conhecer o Senhor um pouco melhor. Não viver seguindo o que os outros falam, mas viver seguindo aquilo que a tua palavra fala. Ensina-nos, ó Pai querido. Queremos aprender. Esta é a oração que eu faço. Louvando, glorificando, exaltando, engrandecendo, adorando o Senhor na tua santa beleza. É no nome do Cristo Jesus que eu oro. Amém. Muito bem. Quem está pelo Facebook já sabe do que eu vou falar. E você vai saber agora do que eu vou falar. Eu estou fazendo uma pergunta aqui. Eu não sei se no Facebook eu coloquei a interrogação, não me lembro. Se eu não coloquei, é uma pergunta. Satanás, Satã, domina pessoas hoje? Qual a sua opinião bíblica a respeito disso? Você acha que Satanás, nos dias de hoje, nos dias pós-Jesus, nos dias apostólicos, depois da Bíblia pronta, depois das cartas todas escritas,
Depois da palavra de Deus completamente pronta para nós, Satanás domina pessoas. Satanás se apossa de pessoas, como a gente pode ler em alguns relatos bíblicos. Eu quero saber, você não vai responder para mim, responde para você. Por aquilo que você já leu a Bíblia, por aquilo que você conhece. Você acha que Satanás pode hoje pegar uma pessoa e se apossar dela? Sai daquela pessoa o espírito dela, e naquele corpo e naquela alma passa a viver Satanás por alguns minutos, por alguns dias, por muito tempo. Qual é a sua opinião como cristão, como cristã? O que você acha? Estou dando uma paradinha assim para você pensar. Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir aqui no Evangelho de João. Opa. João, uma passagem muito conhecida, extremamente conhecida. 8:32. Eu sempre indico para as pessoas, quando eu cito uma passagem bíblica aqui, para a pessoa não pegar só aquela passagem, né? Para ela ler passagens anteriores àquela e para ela ler também passagens posteriores àquela, porque é assim que ela fica sabendo do contexto que aquela passagem está inserida. Então eu estou citando aqui João 8:32. Leia João 8:27, 28, leia 33, 34, 35, 39, vai lendo aí, para você saber se eu estou usando o 8:32 de maneira correta ou não. Eu e qualquer pessoa, né? Eu e qualquer pessoa. Se você está com a Bíblia, eu convido você para abrir e ler comigo. Se você não pode ler, ouça, eu vou ler. Se você já conhece a passagem, maravilha, porque é uma passagem muito conhecida, né? João 8:32 é Jesus falando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia também? Esta passagem, sozinha, se a gente for fazer a exegese desta passagem, se a gente for destrinchar esta passagem, a gente vai ver que a verdade, que é Jesus, né? Jesus falou, eu sou a verdade, o caminho, a vida, não falou? Quando ele diz a verdade aqui, ele está se referindo a ele. Então a gente conhece Jesus, a verdade, e ele nos liberta. Só esta passagem, um estudo profundo e superficial, né? Porque eu estou de maneira superficial, não estou mergulhando na exegese, mas estamos superficialmente, já dá para você entender o seguinte, que tudo isso que se faz de libertação nos dias de hoje não é bíblico. Eu não
quero que você discorde de mim e nem que você concorde. Eu quero que você preste atenção para você ter base para concordar ou para discordar. Não se precipite. Jesus não falou, olha, reúna pessoas, expulse demônios. Ele falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus falou, olha, na vida que a verdade entra, esta vida está liberta. Não está mandando ninguém dar grito, sangue, aquelas coisas ridículas que a gente vê por aí. Está falando, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente vê muito nos dias de hoje, principalmente, quando eu falo assim, algumas pessoas acham que eu estou criticando. Mas eu estou, se você me permitir, ensinando. Né? Quando eu digo algumas coisas, às vezes pode soar para você com tom de crítica. Você sabe por que soa com tom de crítica? Porque nem você tem certeza do que você segue. Mas eu estou, se você permite, ensinando. Até porque eu tenho formação para ensinar. Né? Nos tempos apostólicos, existem muitos relatos do poder do diabo e dos servos do diabo. Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ler o Novo Testamento. Ela fala especificamente, com exceção de algumas revelações, principalmente no livro do Apocalipse. Do restante dessas, o grosso do que está escrito fala do tempo apostólico. Não fala de dias de hoje. Fala do tempo apostólico. E a gente encontra nesses dias e nesses relatos, com exceção de algumas revelações e do livro do Apocalipse, a gente vai encontrar registros bíblicos de pessoas endemoniadas. O que são pessoas endemoniadas? São pessoas possuídas por um ou mais demônios. E a gente vê muito nas igrejas esclarecendo. Pentecostais e neopentecostais, este tipo de atitude, este tipo de ocorrência. Os registros bíblicos sobre este assunto, nos tempos de Cristo e nos tempos apostólicos, envolvem pessoas boas, pessoas inocentes, boas, entre aspas, né? Possuídas contra a sua vontade por Satanás e seus demônios, e incapazes de se livrarem destes poderes maus. Você está acompanhando o que eu estou falando até aqui? Você está
acompanhando? Os registros bíblicos são, até porque são registros dos dias de Jesus e da era chamada apostólica. A era apostólica terminou com o último apóstolo de Cristo, porque hoje existem apóstolos de denominações, não de Cristo, que foi João, o último apóstolo vivo, né? E esses relatos tratam desta época. Hoje, a expulsão de demônios e demonstrações parecidas, essas sessões de descarrego espiritual, estes chamados cultos de libertação, isso é comum em muitas igrejas, às vezes muda de nome, né? Mas o acontecimento é o mesmo. E o que eu quero colocar aqui para você hoje é o seguinte, a questão aqui hoje é a seguinte: será que o diabo continua agindo hoje como ele fazia na época do Novo Testamento, na época que estava sendo elaborado o Novo Testamento, né? Escrito, vivido? Por quê? Porque nós vemos acontecimentos copiados da época apostólica nos dias de hoje. São copiados hoje acontecimentos da era apostólica. Mas lendo a Bíblia, né? Mexendo com a Bíblia, estudando a Bíblia, a gente vê que a Bíblia ensina que o diabo não continua agindo nos dias de hoje da forma que lhe foi permitido agir na época apostólica. A Bíblia ensina isso. Isso não é conclusão minha. E eu vou trazer para você passagens bíblicas, por causa disso que eu estou pedindo para você ler a passagem que eu citar, os versículos anteriores e posteriores. Porque aí você vai ter condição de falar não, sim. Você não vai falar baseado naquilo que você aprendeu como doutrina da sua igreja, da sua denominação, mas você vai falar baseado naquilo que a doutrina bíblica fala do assunto. Entendeu? A Bíblia ensina que não. A Bíblia ensina que na época de Cristo e na época apostólica, Deus deu uma determinada liberdade para o demônio, para Satã, e que esta liberdade, depois que a época apostólica se encerrou e a Bíblia ficou pronta, esta liberdade foi cerceada, foi restrita novamente. E eu quero então convidar você, eu vou citar algumas passagens e vou ler uma ou outra, por causa do tempo, só por isso. A Bíblia diz o seguinte: Deus é soberano, Deus é maior do que tudo e do que qualquer coisa. Nada
no universo se compara a Deus e que Deus é maior que Satanás. Isso é o que a Bíblia fala. Não sou eu que estou falando. A Bíblia fala. Deus não é pego de surpresa. Satanás faz e Deus tem que correr para desfazer. Não. A Bíblia diz que o diabo age na terra dentro dos limites definidos por Deus. Isso é a Bíblia que diz. Aonde que ela diz isso? Você pode ir no Velho Testamento, em Jó, capítulos 1 e 2. Você pode ir em Zacarias, capítulo 3, versículos do 1 até o 5. Você vai encontrar exatamente isso que eu estou falando. E você pode vir aqui no livro do Apocalipse, capítulo 20, nos versículos 1, 2 e 3, que eu vou ler. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechando-o, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Tá, o que está mostrando essa passagem? O que está mostrando Jó 1 e 2, Zacarias 3, versículos do 1 ao 5? A soberania de Deus, que Deus faz. E Satanás se resigna em obedecer. Esta aqui é uma profecia sobre o futuro, sobre algo que ainda vai acontecer, mas mostra para nós o quê? Que Deus permite, Deus impede a ação de Satã quando ele quer. Mostra a soberania de Deus, que eu acabei de falar. Deus é maior que Satanás. Isso nos dá um bem-estar. Satanás não pode, de repente, eu vou pegar aquela pessoa lá. Não, não é assim que funciona. O livro de Jó deixa claríssimo isso. A Bíblia Sagrada, para quem lê, para quem estuda, né? Não para quem lê, para quem tem contato com a Bíblia só quando há uma pregação. A Bíblia fala da possessão de demônios. Agora eu vou fazer uma afirmativa. Antes de você discordar, leia a Bíblia. Por favor, não discorde sem ler. E também não concorde sem ler. A Bíblia diz que a Bíblia fala de possessão demoníaca somente nas épocas nas quais Deus estava fazendo as revelações bíblicas. E, curiosamente, fazendo revelações bíblicas nos evangelhos, no Novo Testamento, na Nova Aliança, na nova doutrina, na formação do cristianismo. Leia o Velho Testamento e compare com o Novo neste aspecto que eu acabei de falar. Principalmente, não essencialmente, não exclusivamente. Principalmente, Deus mostra aqui no Novo Testamento o poder dele sobre enfermidades, morte física e sobre os demônios. E isto serviu no Novo Testamento como sinal para uma nova revelação. O poder de Deus sobre
a morte física, enfermidade e demônios é relatado aqui no Novo Testamento para mostrar o quê? O poder de Deus. Deus agindo na morte física, enfermidade, sobre demônio, é mostrado aqui para relatar o poder de Deus aqui no Novo Testamento. Então vamos ler. Marcos capítulo 1, versículos 26 e 27. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena os espíritos imundos e eles se lhe obedecem. O que eu acabei de falar, você acabou de ler aqui comigo. Eu falei do meu jeito, mas a Bíblia está aqui mostrando que é a mesma coisa. E Deus diz o seguinte em Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9. Que toda pessoa, até mesmo um anjo, que revelar novas doutrinas hoje é amaldiçoado. E é rejeitado por Deus e deve ser rejeitado por todo ser humano. Não é isso? Que está lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9. Ninguém pode vir com uma nova doutrina. O que vale é isso que está aqui. É a doutrina bíblica. Então, novos ensinamentos devem ser rejeitados, ao ponto de serem amaldiçoados. Jesus mesmo explicou que a expulsão de demônios era como uma preparação para a vitória completa sobre Satanás. Quer que eu repita? Jesus explicou que a expulsão de demônios era uma preparação para a vitória completa e perfeita sobre Satanás. Marcos, capítulo 3, versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Jesus derrotou o diabo com sua morte na cruz. Ou não? Ou não? A morte de Jesus na cruz do Calvário serviu e foi como a derrota de Satanás. Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus derrotou o diabo com a morte na cruz do Calvário. A morte e a ressurreição
derrotou? Que crente, que cristão que diz que Jesus não venceu o diabo na cruz do Calvário? Nenhum. Senão não é crente, senão não é cristão. Mas se Jesus derrotou o diabo, como é que o diabo continua tomando conta das pessoas? Então não foi derrota? Foi uma derrota parcial? Então não foi derrota. Não tem meia vitória, tem? Meia vitória é empate. Pense no que eu estou falando. Não concorde nem discorde. Pense no que eu estou falando. Zacarias, lá no Velho Testamento, Zacarias profetizou que nós seríamos libertos. Quer dizer, ele profetizou que o povo judeu seria liberto e nós, enxertados na oliveira verdadeira, seríamos libertos também do pecado através de Cristo. E disse que entre o povo do Senhor não haveria mais idolatria, nem profetas, nem espíritos imundos. Zacarias, capítulo 13, versículos 1 e 2. Pode ler lá, eu quero que você leia. Eu vivo falando aqui, profetas nos moldes do Velho Testamento não existe. Aí pegam uma passagem, leia Zacarias. Eu digo que as pessoas não leem a Bíblia, elas querem discordar lendo a Bíblia é uma coisa, agora discordar lembrando que o sujeito falou lá na igreja, ou que aprendeu lá, tem que aprender na Bíblia. Zacarias profetizou a libertação dos pecados em Cristo e profetizou também que o povo de Deus, no meio do povo de Deus, não haveria idolatria, nem profetas e nem espíritos imundos. Zacarias, pode ler, Zacarias 13, 1 e 2. A nova aliança já não foi completa? Já não está toda revelada? A gente sabe, através da Bíblia, que as profecias cessaram. Não é o pastor Mário que diz isso, é a Bíblia. É só você ler 1 Coríntios, capítulo 13, versículos do 8 até o 13. Você vai ler isso lá. A gente sabe também que a idolatria não faz parte da vida dos discípulos de Jesus. Eu sou um discípulo. Você é um discípulo, um seguidor. Só ler 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16, capítulo 2 Coríntios 6, 16 e capítulo 7, 1. E a Bíblia diz, a Bíblia, não é o Mário, que o diabo foge do servo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Eu fico olhando lá por causa do tempo. Por isso que eu fico desesperado aqui, porque é muita coisa para falar e o tempo é curto. A Bíblia diz que o diabo bate, ele não fica lutando contra o servo de Deus. Ele bate em retirada. Ah, porque o diabo me impediu. Mas então você não é servo de Deus. Você vê que as pessoas falam, eu ia no culto, o diabo me impediu. Mas então você não é servo de Deus. Você tem problema. Apesar de que certos cultos por aí, né, que na verdade não são cultos, o diabo quer mais é que você vá mesmo. Mas dizer que o diabo te impediu é assinar a declaração de que você não é servo de Deus, nem serva. Porque Tiago 4,7 diz o contrário. Leia para concordar ou para discordar.
que a Bíblia diz que a gente deve usar para vencer o diabo? Hoje. Grito. Culto de libertação é 7 dias de libertação para 700 dias. É isso que a Bíblia diz? É? Não. Não é isso. A Bíblia diz que a arma que a gente deve usar para vencer o diabo é essa daqui, ó. É o Mário que está dizendo isso? Sou eu que estou dizendo? Ou é a Bíblia? Dá uma lidinha na Bíblia. Efésios, eu não vou ler, gente, por causa do tempo aqui, só por isso. Efésios capítulo 6, versículos do 11 até o 17. E dá uma lida também em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Hoje, não é para dar grito, berro, dar o dízimo para espantar o espírito que come, que consome. Você está vendo quanta mentira existe por aí? Como é que nós, os discípulos de Cristo, vencemos o diabo? Com a palavra de Deus. A própria Bíblia diz isso. Não é o Marião que diz, é a Bíblia. A nossa vitória sobre o diabo hoje, irmão, irmã, segundo a Bíblia, não é através do exorcismo, da expulsão de demônios, ou das sessões de descarrego, ou das libertações. Para a gente ficar livre, liberto do diabo, e longe dos ministros do diabo, o que a gente tem que fazer? Abraçar a verdadeira resistência, que é a Bíblia, e resistir aos ataques malignos através da Bíblia. Nós precisamos resistir com a Bíblia aberta à sedução dos falsos professores que falam mais do diabo do que do Salvador Jesus Cristo. Eu já falei aí que tem certas denominações que, se tirar o diabo de dentro delas, elas não têm o que falar. Coloca a tua confiança, irmão, irmã, no Senhor, na palavra dele, porque ele falou, não é o Mário que está falando. Porque se isso que eu estou falando não é do jeito que eu estou falando, então eu quero que você me explique. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Então me explica isso. E eu quero que você, se o que eu estou falando não é do jeito que eu estou falando, é do jeito que fazem por aí, então me explica também 1 João capítulo 5, versículo 4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se isso que eu estou falando não é do jeito que eu estou falando, é do jeito que fazem por aí, me explica também 1 João capítulo 2, versículo 13. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Explica então. Se não é do jeito que eu estou falando, me explica também 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes,
aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então me explique. Ué, não é do jeito que eu estou falando, eu estou errado? Então me explique essas passagens. João 8,32, 1 João 5,4, 1 João 2,13 e 1 João 5,18. Sabe qual que é o problema grande? Um dos grandes, problemas nos dias de hoje é muito teatro. É um verdadeiro circo para atrair pessoas. Palavra, tá conseguindo ver? E teatro, circo, coisas cinematográficas, não tem nem tamanho, é tudo. Pouquíssima palavra, pouco ensinamento e muita fantasia. Muita fantasia. Amados irmãos, queridas irmãs, amanhã, sexta-feira, nós temos aquela programação especial de perguntas e respostas. Antes de você perguntar qualquer coisa, leia a Bíblia. Pergunte fundamentado na Bíblia. Por favor. Não me faça responder, olha, ouça a programação de ontem. Por favor. Deus querido, amado Pai, isso é óbvio para aqueles que vão perguntar deste assunto, Nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda a mim e aos meus irmãos a entendermos melhor a Bíblia Sagrada, A não esquecermos que já lemos, estamos lendo e vamos ler muita coisa ainda. Ajuda-nos a fazermos a interpretação bíblica correta, não interpretarmos de maneira particular, como diz Pedro. A Bíblia não é de particular interpretação. Ajuda-nos, ó Deus querido. Não importa se todo mundo está fazendo, eu quero seguir a Bíblia. Não importa se todo mundo faz, a maioria faz, eu quero seguir a Bíblia. Porque o próprio Cristo falou que não é todo mundo, que não é a maioria que vai se salvar. Livra-nos, Senhor, do mal, principalmente da mentira. Todos os dias eu peço isso. Senhor, me ajuda a não participar de mentira, não falar mentira, não ouvir mentira. Ajuda-me, ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso. Esta é a oração que eu faço, te louvando, te glorificando e te agradecendo, com ações de graças no nome do Cristo Jesus. Amém.